Olá, a paz do Senhor para todos, tudo bem com vocês? Pastor Evandro Santana, aqui com uma série de vídeos acerca de teologia bíblica. Muito bem, você que gosta de teologia, que gosta de Bíblia, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e mande ideias, mande temas para que a gente possa estar discutindo e analisando e promovendo vídeos aí educativos na área da teologia. Hoje eu quero falar com vocês acerca de um tema muito importante, o templo de Deus. Quantos templos nós temos visto sendo construídos aí no mundo, desde a época de Cristo, né? Tem muitos templos aí sendo construídos. E nós vimos aí agora o último aí, essa obra fenomenal, feita por Edir Macedo, né, o bispo, que é intitulado O Templo de Salomão. E que de Templo de Salomão não tem nada. É uma maquete, né? Ali é uma maquete e na verdade aquele templo é o templo de Edir Macedo. É o templo da unificação das religiões no Brasil. Claro que isso é só uma ideia particular, é uma ideia de um visionário. Ele é um homem visionário, tem uma visão excelente com relação ao evangelho, com relação ao crescimento do cristianismo, porém é uma visão particular dele. Mas eu quero falar de um tema importante, o grande templo de Deus, que está descrito em Malaquias capítulo 3, versículo 1, parte B, onde diz que de repente virá ao seu templo o Senhor. Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 1, o último profeta do Antigo Testamento está deixando um recado para o povo, que o seu Senhor viria a um templo, e neste templo ele habitaria e estaria no meio do povo. É o que acontece com a profecia de Isaías, que diz que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado estava sobre seus ombros. E ele será chamado de Emanuel, esse menino que quer dizer Deus conosco. Então nós podemos observar que este templo não é o templo feito por Salomão, não é o templo da reforma, não é o templo construído por Zorobabel, não é o templo reconstruído por Israel e muito menos reformado por Herodes, mas esse templo foi feito pelas próprias mãos do Deus vivo para que ele pudesse habitar, porque Lucas, escrevendo o livro de Atos, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E ele então fez um templo, como está descrito aqui em Malaquias capítulo de número 3, para ele poder habitar. E onde você vê essa referência confirmando que isso é verídico, que Deus faria um templo para ele habitar? Mateus capítulo 1, versículo de número 20, a parte C. E o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo falando para José, o que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo. O que é do Espírito Santo? A moradia, o templo, a casa que está sendo gerada em Maria é morada do Espírito Santo, ou seja, é templo de Deus, é morada de Deus. Por isso, eu quero deixar aqui para vocês que, uma vez Deus habitando entre nós, se fazia necessário um corpo humano para que ele pudesse vivenciar as mesmas situações que os seres humanos vivenciam nessa terra, nesse corpo frágil. Então ele fez um corpo. A partir daí, ele habita nesse corpo, não com a sua plenitude, com a sua divindade completa, mas ele habita nesse corpo parcialmente para estar conosco, até que se completasse a obra salvadora, restituidora, redentora de toda a criação. Pois bem, no Evangelho de São João, no capítulo de número 2, a partir do versículo 19, a Bíblia vai deixar bem claro. Estou usando a Bíblia Defesa da Fé, muito boa essa Bíblia. Então, no Evangelho de São João, capítulo 2, verso 19, ele vai deixar claro: vós destruís este templo e em 3 dias eu levantarei. Em 3 dias, Deus iria levantar novamente o templo que seria destruído por causa da infâmia, da inveja, por causa do ciúme, por causa
de muitas contradições religiosas, então destruiriam-se esse templo. E ele vai dizer, o templo que se refere é o templo do seu corpo. Ele estava se referindo a ele. Então, quando ele diz, vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu vou reerguer, ele estava dizendo, olha, após o martírio, após a crucificação, eu vou restaurar esse templo que eu mesmo fiz e em 3 dias eu vou ressuscitar num templo glorioso que não será mais destruído. Então, fique aí com esse vídeo, compartilhe, aproveite aí, aproveite o máximo e nos ajude, compartilhe com a galera aí que gosta de teologia. Valeu!